Esta mensagem horripilante está aparecendo no seu projeto, indicando que você não tem memória suficiente, mesmo você tendo 4, 8, 16 ou 32 GB de memória. Será que esse é o fim do seu projeto? Oh não, calma. Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que essa mensagem aparece, o que de fato ela significa, que memória é essa que está excedendo e como resolver isso com uma solução mágica. Então assista esse vídeo até o final que tá bem legal. Bora lá. Text Streaming Pullover. Oh my god, English, I don't speak. Eu também don't speak, mas calma, que eu consigo te ajudar aqui. Vamos usar a mágica do tradutor. Se a gente usar algumas traduções bem meia boca, a gente vai encontrar-o como pool de streaming de textura excedido. Mas o que de fato isso significa? Na verdade a gente precisa ir um pouquinho além. Vamos tentar ir direto na fonte desse problema. Dentro da Unreal Engine 5, ela tem várias funções dentro dela, de separação de texturas e tudo mais. Uma delas é a separação dedicada, o armazenamento dedicado de texturas na memória da sua, adivinha? GPU. Então o primeiro ponto que a gente tem aqui é que esse aviso de que a sua memória está excedida, que excedeu o limite dela, ele não está se referindo à sua RAM, ele não está se referindo à sua memória, aqueles 2 pentezinhos ou 4 pentezinhos que você tem aí, que você está achando que, nossa, ultrapassou meus 16, 32 GB. Não são eles. É uma memória um pouquinho mais cara, né? Que é a nossa memória da GPU. Agora, quem sabe que essa memória da GPU, você deve estar se perguntando aí, nossa, então é muito pior de resolver esse problema? Porque como é que eu aumento a memória da GPU? Eu só trocando de placa de vídeo. Exatamente, eu só trocando de placa de vídeo. Mas tem uma notícia muito boa. Isso daí é só um aviso de que sua memória, ou na verdade, de que a configuração que o motor tem para o limite dessa memória, pro quanto ele vai separar, dedicado para armazenar essas texturas do seu projeto, que foi ultrapassado. Então não que a memória da sua GPU não consegue carregar tudo, não que está faltando memória física, mas sim que está faltando só uma memória, vamos dizer assim, só uma configuração. E a verdade é que a Unreal geralmente configurou isso para 1 GB ou 2 GB apenas, que é pouco. Uma forma muito simples de resolver aqueles problemas de texturas borrando quando essa mensagem começa a aparecer na sua tela e, obviamente, tirar aquela mensagem vermelha chata da tela ali, é simplesmente você indo no console, né, no CMD dentro da Unreal Engine, gente, não é o CMD do Windows, é o CMD da Unreal ali embaixo. E você digitar o comando texture pool size e você definir, por exemplo, um valor alto, como 4 GB, né, 4000, você tem que colocar em megas ali, então é só colocar texture pool size 4000, 8000, aí logicamente vai com o tamanho da sua, né, o quanto de memória a sua placa de vídeo tem, ok? Não vai colocar um valor que a sua placa não possui também, né? Não sei se isso pode gerar problema, mas não tem por que você fazer isso, né? Com certeza. Agora vamos usar um bom senso, né, e um alerta aqui. Se existe essa mensagem, é porque tem que ter alguma coisa por trás. Tem que haver algum problema, tem que haver alguma limitação, alguma coisa para isso aí tá avisando a gente, certo? É claro. A questão é que quando você está trabalhando no seu projeto, ainda em editor ou ainda sem ser lá o executável, empacotado do seu projeto, logicamente a gente está trabalhando com texturas que a gente vai fazendo download, vai adicionando no projeto, e geralmente são texturas altas, de 4K, 2K, que a gente não precisa estar usando em tudo isso. Então, no final do projeto, a gente vai reduzir essas texturas, que é de forma bem fácil. Mas um ponto importante é que isso também pode ser afetado pela quantidade de texturas que você tem no seu projeto. E aí que entra aquela solução mágica que eu tinha dito no começo do vídeo. A forma mais correta e a melhor, mais prudente para você e para o seu projeto chegar ao fim é que você economize texturas. E para economizar texturas, não é só pegar a sua texturazinha lá que está em 4K, bonitinha, que pesa às vezes 40 megas, e jogar ela para 256, ok? Até porque isso que eu tô falando só vai funcionar com texturas padronizadas, né? Em 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, que são os valores padronizados de maioria dos softwares e principalmente da Unreal. São texturas que são padronizadas exatamente para poder fazer o MIP dela, né? Para fazer o LOD da textura e conseguir reduzir o tamanho dela em tempo real, em tempo de jogo. Mas a gente quer limitar o máximo dela, então a textura que pesa 4K, a gente pode ir na opção lá de Texture e dentro dela tem uma resolução máxima que vai aparecer na tela. A gente pode diminuir esse valor e o problema teoricamente está resolvido. Porém, a textura ainda existe, então mesmo que ela pese pouquíssimos kbytes, ela ainda existe. E, pô, se você tem um objeto que ele tem 36 texturas envolvidas, às vezes em uma única mesh,
você vai ter chamadas que vão ser executadas para puxar todas essas texturas. Então, logicamente, é muito melhor você ter apenas, às vezes, 3 texturas, né, em um único material, para você conseguir reduzir esse memory size dele aí e evitar e conseguir passar bem longe disso. Então, para conseguir resolver isso de forma mágica, eu trouxe aqui um plugin lá do Marketplace da Unreal chamado Magic Merge. Ele é muito interessante, muito da hora, e eu tenho certeza que vai resolver muito dos seus problemas. Eu consegui entrar em contato com o desenvolvedor desse plugin. O nome dele é Jacob Kostnik, não sei se é essa a pronúncia. Ele é de Washington, ele é engenheiro de software e ele fez um trabalho sensacional com esse plugin aqui. Então dá uma olhada lá no Marketplace. Magic Merge, vou deixar o link aí embaixo. Gente, eu tô indicando isso daqui porque é realmente um plugin que pode salvar a vida de muita gente. Eu não ganhei nada com isso, ok? Então vai lá, o plugin é muito massa, muito foda. E com esse plugin você consegue fazer coisas que nem mesmo o motor disponibiliza. Então você consegue fazer redução de texturas, né, de chamadas e materiais ali e de objetos de uma forma bem otimizada e bem rápida, então vale muito a pena, beleza? Eu vou usar de exemplo essa mesh que eu montei usando o Quixel, dei merge nele, merge convencional da Unreal mesmo, e aí ficou essa mesh com todos esses materiais. O que eu vou fazer aqui agora é usar esse plugin, lembrando que esse plugin ele só está disponível a partir da 5.3, e eu vou abrir a janela dele e ele vai ter essas opções. Eu simplesmente tenho que selecionar quais materiais eu quero que eles se tornem em um só. Então eu vou selecionar 3 materiais aqui para fazer com que esses 3 se tornem um. Lembrando que esses materiais eles têm que ser todos iguais, então iguais no shader. Então se eles são opacos, né, eu posso misturar entre eles. Se eles forem, um é opaco, um é translúcido, o outro é masked, não é legal você juntar. Na verdade alguns deles nem vão dar certo. Então o importante é você juntar sempre materiais opacos, que eu acredito que seja a maioria dos materiais que você tem aí no seu projeto, ok? Se não, se a maioria for outra coisa, dá uma revisada, porque isso é bem perigoso, porque as outras coisas são bem mais pesadas. O opaco é sempre mais leve. Sempre priorize a utilização do shader opaco. Eu vou escolher os slots aqui para que eles se unam em um material só. E eu também vou escolher as texturas que ele vai gerar, né, os mapas que ele vai gerar, e lá embaixo tem a opçãozinha para escolher a resolução desse material. Eu recomendo você criar em 4K, porque depois é só reduzir, é bem mais fácil, porque aqui a gente vai ter muito menos texturas, então geralmente daqui vão sair só 3, e não vai ter problema nenhum elas serem em 4K, porque vão unir tudo em um só, então você vai perder qualidade em resolução, e é importante você ter uma resolução um pouco mais alta nesse momento. Então é isso, ele vai criar uma nova mesh com essa nova UV e com esse novo material, então muita atenção aqui. Esse material e essa textura só vai funcionar para esse objeto, porque a UV do objeto foi alterada, ok? Então não dá para você usar esse material em outro lugar. Mas aqui vocês podem ver que eu consegui reduzir bastante a quantidade de materiais, e se a gente abrir o size map, a gente vai ver a quantidade de assets usados nesse material, que também caiu, que também é a nossa parte mais importante. E reparem na quantidade de memória que está sendo usada agora, é muito menor do que antes, então isso impacta bastante naquele aquele aviso que a gente falou no começo do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha, porque isso ajuda demais. Eu fiquei um tempinho off aqui no canal, porque eu tava resolvendo muitas coisas. Quem tá por dentro aí, eu fazendo os modelos da Iron Edge, aquelas armas 3D realistas, então isso toma bastante no meu tempo. E esse plugin eu vou voltar a falar sobre ele, sobre uma função bem interessante que eu andei conversando com esse Jacob, e ele implementou uma função muito bacana nesse plugin, especialmente para quem tem os produtos da Iron Edge, ok? Logicamente é para todo mundo que tem o plugin dele, mas foi a meu pedido que ele implementou isso daí. Então no próximo vídeo eu vou estar falando sobre isso, e espero que você tenha gostado desse conteúdo, e até o próximo vídeo. Falou!